Meu nome é José Maria, tenho 70 anos. Sou natural de Passa Vinte, sul de Minas. E o relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo nos anos 70. Meu falecido pai era pescador. E ele, desde quando eu era pequeno, me levava para suas pescarias e assim me ensinou a pescar. Nós saíamos sempre para pescar. Só havia uma época que meu pai não saía para pescar, que era na época da quaresma. O meu pai dizia que em época de quaresma não se deve pescar, nem caçar, nem andar pelo mato, pois nessa época de quaresma existem muitas coisas soltas por aí afora, criaturas, espíritos e todo tipo de aberrações que se pode imaginar. E nessa época, quando meu pai falava essas coisas, eu tinha medo e acreditava. Depois, com o passar do tempo, fui ficando adulto e fui perdendo medo dessas coisas. E também deixei de acreditar, pois achava que era coisa dos antigos. O meu pai veio a falecer quando eu tinha 18 anos, e até hoje sinto muita falta dele. E eu segui com a pescaria, pois pescaria era uma paixão do meu velho pai e que passou para mim. Lá para as bandas de onde nós morávamos, havia um sítio abandonado. Ele estava abandonado há muito tempo. E em sua propriedade havia um grande açude. Era um açude muito grande e tinha uma grande variedade de peixes. O povo local dizia que esse sítio, juntamente com esse açude, era um local assombrado e de muito mau presságio. Eles diziam que em época de quaresma apareciam espíritos e criaturas às margens desse açude. E muitas pessoas diziam ter avistado coisas estranhas ali, naquele local. Então, os pescadores tinham medo daquele local. E assim, ninguém ousava ir lá para pescar, nem mesmo fora da quaresma. Eu sabia que esse açude era repleto de peixes. E como eu não tinha medo dessas coisas, um dia, durante a quaresma, eu tive a brilhante ideia de ir lá para pescar. Foi em um sábado. Arrumei as minhas coisas e fui logo cedo, pois eu estava louco para começar a encher o meu balaio de peixes. Quando eu cheguei na propriedade, fui logo arrumando minhas coisas, colocando a isca na vara que eu havia levado, e logo quando eu dei a primeira batida já comecei a pegar peixes. Eu fiquei até doido. Eu nunca havia visto um lugar dar tantos peixes assim. E com essa empolgação, eu nem havia me tocado que as horas haviam passado e a noite já estava começando a cair. Eu havia levado um lampião. Então pensei, vou ficar mais um pouquinho, acendo o lampião e vou pegar mais alguns peixes, depois vou embora. Mas essa foi a pior ideia que eu já tive em toda a minha vida. Comecei a escutar um assovio que eu não sabia de onde vinha. De repente, uma voz por trás de mim disse: "Oi". Eu levei um susto e quando me virei, havia um homem pálido me olhando fixamente. E ele me perguntou: "Está boa a pescaria?" Eu respondi que sim. Ficamos ali por uns momentos conversando. De repente ele se levantou, era por volta de umas 7h pouca da noite, e disse que iria embora. Eu perguntei: "Aonde que você mora?" E ele me disse que morava dentro do açude, desde o dia que ele se afogou nele. Nisso ele começou a caminhar em direção ao açude e foi se deformando e entrando dentro do açude. Eu fiquei assustado, muito assustado. Me deu um frio na espinha e comecei a tremer. Quando vi do outro lado uma criatura, parecia humano, mas era magro e comprido, andava abaixado, parecia estar usando uma máscara, mas não dava muito bem para ver o que era. Fazia um som estranho, parecia rosnar. Aquilo começou a vir para o meu lado. Então juntei minhas coisas depressa, com muito medo, tremendo igual a vara verde, e saí correndo daquele local. Nunca havia sentido tanto medo na minha vida. Eu parecia estar vivendo um filme de terror, ou um pesadelo, só que não era. Entre muitos tropeços e as pernas tremendo igual vara verde, eu corri estrada fora até chegar em casa. E depois desse dia,
Eu nunca mais me aventurei em pescarias na época da quaresma. E até os dias de hoje, fico assustado quando lembro das cenas que vi naquela noite. Cuidado com a quaresma. Bom, gente, esse foi o meu relato. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.